Olá, meus irmãos, que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com você. Estamos mais uma vez aqui juntos para estudarmos mais uma lição da Escola Bíblica Dominical nesse terceiro trimestre de 2022. A lição que estamos estudando é a lição de adulto da editora Betel, que traz por tema Sermão do Monte, a ética, os valores e a relevância dos ensinos de Jesus Cristo. E a lição de hoje é a lição de número 9, que tem por título Tesouro no Céu, a candeia e a busca do reino. O texto áureo está registrado em Mateus, capítulo 6, e versículo 33, que diz: Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. A verdade aplicada diz ainda: o cristão deve sempre propagar o reino de Deus e promover a justiça de Deus por intermédio da evangelização e do amor ao próximo. Meus queridos, nós temos 3 objetivos na lição, como sempre. E os objetivos da lição de hoje, em primeiro lugar, é ensinar que devemos ajuntar para a eternidade. Segundo, devemos discernir entre o que é eterno e passageiro. E terceiro, listar as necessidades do reino como prioridade. A leitura bíblica em classe ou texto de referência está registrado em Mateus, capítulo 6, que vai do versículo 19 ao versículo 23. O versículo 19 começa dizendo assim: Não ajunteis tesouro na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consome, e onde os ladrões minam e roubam. Mas ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consome, e onde os ladrões não minam nem roubam. Porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. A candeia do corpo são os olhos, de sorte que se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Se, porém, os teus olhos forem maus, o teu corpo será tenebroso. Se, portanto, a luz que em ti há são trevas, quão grandes serão tais trevas. Então, esse é o texto de referência para o nosso estudo nesse dia. A introdução começa dizendo que Jesus nos alerta sobre o valor das coisas espirituais em comparação com as coisas materiais. Seu enfoque está na durabilidade e valor daquilo que estamos juntando em nossa vida, conforme registra Mateus, capítulo 6, e o verso 19 a 20, que acabamos de ler. Aqui é uma advertência de Jesus quando ele diz: Não ajunteis tesouro na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consome, e onde os ladrões minam e roubam. Mas ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consome, e onde os ladrões não minam nem roubam. Então nós vemos aqui, no primeiro tópico, o que é o tesouro no céu. E aí nós vamos ver, segundo o comentário desta lição, que esta passagem nos ensina a colocar, em primeiro lugar, nossa confiança em Deus e não nas coisas terrenas, ou seja, nas coisas materiais, né? Como em todo sermão, o cerne da questão é o coração. Um coração puro buscará os tesouros celestiais, conforme está registrado em Mateus capítulo 6 e versículo 33. Meus amados irmãos, vamos ver aqui o que diz as Sagradas Letras, as Sagradas Escrituras, acerca desse tema. Onde estiver o tesouro, aí estará o teu coração. Muita gente tem se afastado de Deus por conta das coisas materiais, tem colocado o seu coração nas riquezas. É um prejuízo muito grande para aqueles que almejam o reino de Deus. Então, o verso 33, ele vai dizendo aqui: Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Ou seja, em outras palavras, se nós buscarmos em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, as outras coisas que são necessárias para a nossa sobrevivência aqui na terra, Deus proverá. Ele é provedor, ele vai cuidar. Agora, quando a gente faz o inverso disso, quando a gente inverte as coisas, colocando prioridade nas coisas materiais e deixando a justiça de Deus, o reino de Deus em segundo plano, nós vamos ter um grande prejuízo. Por quê? Porque a riqueza, ela traz consigo os seus problemas. Uma pessoa que é muito rica, ela precisa andar cercada de segurança, ela muitas vezes não tem um sono tranquilo porque ela está preocupada se está ganhando dinheiro ou perdendo dinheiro, enfim,
tem as tribulações que o dinheiro provoca, as riquezas materiais provocam. Mas quando a gente vive para o reino de Deus, pratica a sua justiça, você pode ter muitas coisas materiais, mas o fato é que você não vai estar com seu coração preso nessas coisas, porque, como o texto bem diz aqui, você está buscando em primeiro lugar, né? Buscando em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E aí, essas coisas que ficam em segundo plano, que são as riquezas, o bem-estar, uma qualidade de vida que todos precisam ter, isso vai ser concedido por Deus, porque Deus está vendo que você está priorizando o seu reino e a sua justiça. Louvado seja o nome do Senhor. Por isso, o primeiro ponto vem nos chamando a atenção para evitarmos supervalorizar aquilo que a traça pode. Nós vamos ver aqui no decorrer desse comentário que o povo, antigamente, eles aplicavam as suas riquezas em muitas roupas caríssimas, mas eram roupas que, com o passar do tempo, elas eram atacadas pela traça, perdia a sua cor, perdia o seu valor e estragavam-se. Por isso, nós vemos aqui a expressão que nós não devemos juntar tesouro na terra, aonde a traça e a ferrugem corrói e aonde os ladrões roubam. Mas quando nós juntamos tesouro no céu, então esse tesouro que nós guardamos no céu, ele vai estar, né, resguardado de tudo isto que acontece aqui nesse mundo materialista, nesse mundo material. Então, o primeiro ponto é evitar supervalorizar aquilo que a traça pode destruir. O conteúdo das palavras de Jesus não visa atingir diretamente a pobreza ou a riqueza. Quando fala em acumular tesouros no céu, Jesus fala de não ter como objetivo acumular riquezas terrenas que perecem. Sua instrução é para que não venhamos cometer o absurdo de dedicar uma vida inteira por algo que é perecível, conforme vimos aqui no texto de Mateus capítulo 6, do verso 19 a 20. Assim eram os fariseus. Eles usavam a religião para ganhar dinheiro. Seus corações estavam totalmente apartados de Deus, conforme Mateus capítulo 15, versos 7 a 8. Vejamos aqui Mateus capítulo 15 e vamos ver aqui a resposta bíblica. Esse pensamento que nos vai trazer um despertamento espiritual com certeza. Mateus capítulo 15, versos 7 e 8, está dizendo aqui: Hipócritas, bem profetizou Isaías a vosso respeito, dizendo: Este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Louvado seja Deus. Então nós vemos aqui, conforme o comentarista menciona na lição, os fariseus naquele tempo, eles usavam a religião para ganhar dinheiro, mas eles não eram diferentes dos que estão atuando hoje. Hoje nós temos essa mesma dificuldade, né? Pessoas que têm tomado a liderança de algumas denominações, se tornando donos absolutos dessas denominações, mas a função primordial dessas pessoas é ganhar dinheiro, né? Eles estão com o coração totalmente preso na riqueza, eles agregam pessoas para estar na base da pirâmide, enquanto eles permanecem no topo, usufruindo das benesses que aquelas pessoas incautas podem proporcionar a eles. Então Jesus reprimiu essas pessoas. Jesus, ele não aceitou essas pessoas e os chama de hipócrita. E diz aqui que bem profetizou o profeta Isaías, né, a vosso respeito, dizendo: Este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. E em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Então, o que nós temos visto na prática, né? Pessoas que louvam o Senhor, adoram o Senhor, mas adoram de uma maneira mentirosa, de uma maneira falsa, e aproveitam o ensejo para ensinar doutrina que eles mesmos criam para poder manipular as pessoas que estão arrebanhadas no seu rebanho, entre aspas. Então nós vemos ainda que o capítulo 16, verso 4 diz ainda, 16, verso 4 diz: Uma geração má e adúltera pede um sinal, e nenhum sinal lhe será dado senão o de Jonas. E deixando-os, retirou-se. Então nós vemos que eles ainda tentavam Jesus, pedindo do Senhor Jesus um sinal para que o Senhor provasse que realmente era o Filho de Deus. Então nós vemos, meus queridos, que no Oriente, parte da riqueza de qualquer homem consistia em roupas custosas e luxuosas. Porém, estando guardada, as traças vinham e destruíram toda a sua beleza e valor. Tesouros na terra não deve ser a cobiça do cristão, pois são destrutíveis e vulneráveis.
conforme registra Lucas, no capítulo 12, do versículo 3 a 21, e Tiago, capítulo 5, verso 2. Então nós vemos, meus amados irmãos, é lamentável que a gente tenha ainda no nosso meio pessoas que estão mais preocupadas com as coisas materiais desta vida, são 100% materialistas, pessoas que não conseguem sobreviver sem a prata e sem o ouro, porque a sua vida depende disso. E o Senhor está dizendo que o nosso tesouro deve ser juntado no céu, porque lá nós teremos sucesso, não teremos o dissabor, termos a perca do sono, a falta de paz, a falta de tranquilidade, não sermos atacados, sequestrados, como tem acontecido na atualidade. Muitas pessoas estão sendo sequestradas por conta do dinheiro que têm, muitas pessoas estão aí longe do Senhor por conta da riqueza que possui, muitos têm colocado tudo o que eles acham importante na riqueza e têm totalmente se esquecido de Deus. Que Deus tenha misericórdia de nós. Não quero dizer com isso, como o Senhor Jesus afirma, e conforme o comentarista ele esclarece aqui, que o conteúdo das palavras de Jesus não visa atingir diretamente a pobreza ou a riqueza. Quando ele fala em acumular tesouros no céu, Jesus está falando de não termos como objetivo acumular riquezas terrenas que perecem. Então, tudo o que fizermos deve ser visando ao reino de Deus, praticar a justiça e propagar o reino de Deus na terra, porque quando nós buscamos em primeiro lugar a justiça de Deus, as outras coisas que são necessárias para a nossa subsistência, para o nosso sustento de um modo geral e da nossa família, Deus proverá. Amém, meus queridos? Então nós vemos aqui essa referência de Lucas 12, do versículo 13 a 21, que diz o seguinte, vejamos aqui o que diz o texto sagrado. Nesse ponto, um homem que estava no meio da multidão lhe falou: Mestre, ordena meu irmão que reparta comigo a herança. Mas Jesus lhe respondeu: Quem me constituiu juiz ou partidor entre vós? Então lhe recomendou: Tende cuidado e guardai-vos de toda e qualquer avareza, porque a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. E lhes proferiu ainda uma parábola dizendo: O campo de um homem rico produziu com abundância, e arrazoava consigo mesmo, dizendo: Que farei? Pois não tenho onde recolher os meus frutos. E disse: Farei isto: destruirei os meus celeiros, reconstruí-los-ei maiores, e aí recolherei todo o meu produto e todos os meus bens. Então direi à minha alma: Tens em depósito muitos bens para muitos anos. Descansa e bebe e regala-te. Mas Deus lhe disse: Louco, esta noite te pedirão a tua alma. E o que tens preparado, para quem será? Então aqui nós vemos uma resposta bíblica para aqueles que acumulam riqueza na terra e têm colocado o seu coração nestas coisas. Nós vemos aqui o Senhor recriminando alguém porque achou em Jesus alguém sábio, inteligente, uma pessoa justa, e ele começa pedindo para que o Senhor venha intervir numa questão aonde o seu irmão não queria dividir a herança com ele, tinha se apossado da herança, e aquela pessoa viu em Jesus alguém capacitado para intermediar, para ser o mediador nessa questão. Então Jesus diz: Homem, quem me constituiu juiz ou partidor entre vós? Então Jesus saiu fora disso aí. E aí ele vai e aproveita o ensejo para contar essa parábola, para contar a história de alguém que era rico e os seus celeiros estavam pequenos para tudo aquilo que ele já tinha armazenado. E aí ele teve uma colheita muito grande, as suas terras produziu muito fruto, e ele começa a imaginar como vai fazer para poder recolher tudo aquele fruto que foi produzido e armazenar. E ele tem a ideia de derrubar os seus celeiros, construir maiores e depois armazenar tudo o que ele tinha adquirido, que ele tinha colhido. Mas o pecado não estava em recolher. O pecado está na última parte aqui, quando diz aqui, no versículo de número 19: Então direi à minha alma, presta atenção, irmão, tens em depósito muitos bens para muitos anos, descansa, come e bebe e regala-te. Então, quer dizer, ele recolheu todos
os seus bens, tudo aquilo que a terra produziu, os frutos, armazenou. Mas agora ele se coloca numa posição de que ele agora está tranquilo, ele não precisa se preocupar com nada, ele vai viver a sua vida de uma maneira só desfrutando daquilo que ele adquiriu, da sua riqueza. E ele diz aqui, conforme nós já lemos aqui: então direi à minha alma, a razão, tens em depósito, tens armazenado muitos bens para muitos anos. Por que me preocupar? Agora é só desfrutar, Descansa, come, bebe e regala-te. Mas Deus lhe disse: louco, esta noite te pedirão a tua alma. E o que tens preparado, para quem será? E aí a pergunta é: quantas pessoas estão vivendo nessa situação? E quantos morreram de ontem para hoje? E deixaram aí as suas fortunas, suas riquezas incalculáveis, que vai servir aí para muita briga entre os parentes, entre familiares, porque eles não trabalharam, eles não suaram para adquirir, para conseguir tanta riqueza, e, no entanto, vão usufruir de graça. E como no início desse texto aqui, no versículo 13, alguém se aproxima de Jesus e pede que Jesus venha intervir numa questão de herança, ora, se a herança é porque a pessoa que era possuidora daquela riqueza morreu. Só que alguém tomou conta e não queria dividir com o seu irmão. E aí ele chama Jesus para intervir nessa causa, para poder convencer a outra pessoa, para dividir aquela herança, para que ambos tivessem partes iguais. E quantas ações estão hoje aí na justiça? Quantos bens estão interditados por conta de brigas, de familiares, de pessoas que se julgam mais importante, que merece maior parte na herança de alguém que morreu e deixou para trás e muitas vezes não usufruiu daquilo que conquistou. Então, meus amados irmãos, é um perigo muito grande. O Senhor Jesus aqui nesse texto não está dizendo que você tem que ser pobre e miserável, mas é preciso que deixemos bem claro que a questão aqui é não colocar as coisas materiais em prioridade às coisas de Deus. Você deve priorizar sempre o reino de Deus e a sua justiça. E, em segundo lugar, as coisas materiais, porque essas coisas, irmãos, são passageiras. Essas coisas ficam aqui. Não importa quanto ouro, quanta prata, quanto dinheiro, quanto dólar você possua. O importante é que tudo vai ficar. Você pode ter o melhor funeral, o mais caro caixão, você pode ter a melhor lápide no cemitério, você pode fazer o que você quiser, mas é só isso que você vai fazer. Quando você morrer, você não leva nada. Então é preciso que entendamos que as riquezas, ela tem valores aqui, mas lá no céu ela não tem nenhum valor. Por isso, Jesus começa dizendo no texto de referência: não ajunteis tesouro na terra, aonde a traça, a ferrugem e os ladrões roubam, mas juntai tesouro no céu. Louvado seja o nome do Senhor. Em segundo lugar, nós precisamos evitar supervalorizar aquilo que a ferrugem pode consumir. Então, nós já falamos isso aqui. A palavra traduzida por ferrugem, ou mofo, significa literalmente o que come. O termo é uma palavra geral para a ideia de consumir, que aponta não apenas para uma ação destrutiva sobre os metais, mas para uma deterioração de natureza mais ampla, como plantações, vinhas e até dentes. William Barclay acrescenta que no Oriente a riqueza de muitos homens consistia no grão de uma colheita abundante e que esses grãos eram armazenados em enormes celeiros, onde, ao entrar caruncho ou roedores, se perdia o tesouro, conforme vimos aí em Mateus capítulo 6, verso 19, Lucas capítulo 12, 13 e 21. Jesus nos convida a encontrar deleite naquilo que o tempo e sua capacidade de erosão são totalmente impotentes, conforme registrado em Mateus capítulo 6, verso 20, que é a questão de acumularmos ou termos tesouro no céu. Porque nós vimos muito bem aí que mesmo tendo grandes riquezas, que nem aquele homem, coloca todos os grãos, o trigo, cevada e tudo mais que era produzido naquele tempo nos celeiros, mas ali podia dar caruncho, poderia dar o mofo, os ratos poderiam atacar, e isso com certeza iria diminuir e muito a sua riqueza, o seu produto que ali estava guardado. Então o Senhor
aproveitando desse ensejo, desse gancho, ele mostra que as coisas terrenas são perecíveis e que as coisas celestiais são permanentes. Então, entre as perecíveis e as celestiais, o Senhor mostra que as celestiais são mais importantes. Não que venhamos abrir mão 100% das coisas materiais, até porque nós necessitamos delas para sobreviver. É preciso continuar plantando, é preciso continuar colhendo, mas o fato é de não termos ou colocarmos o nosso coração nessas coisas de segundo plano. Um outro ponto aqui, o terceiro ponto, é evitar acumular onde ladrões minam e roubam. Nós já falamos também sobre isso. Nós vamos ver que na Palestina, a maioria das casas eram feitas de barro ou tijolo cru, né? E os ladrões podiam entrar fazendo um buraco na parede. E ao entrar, roubavam tudo que podiam carregar. Ninguém estava seguro. E por mais cuidadosos que fossem, não podiam conservar seus tesouros, conforme está registrado em Mateus capítulo 6, do verso 19 a 20. A traça, a ferrugem e os ladrões representam aquelas forças que fazem os tesouros terrenos diminuírem em valor e serem totalmente destruídos, conforme registra Isaías 51 e versículo de número 8. Jesus aponta um lugar seguro, onde devemos computar o saldo de nossas vidas futuras, acumular tesouros no céu e acumular boas obras diante de Deus, servindo a Ele com integridade e amando ao próximo como a nós mesmos, conforme está registrado em Mateus, capítulo 22, versículo 37 a 40. Meus amados irmãos, além do produto, né, ter essa deterioração por intermédio aí do caruncho, do mofo e dos roedores, as casas eram construídas com adobe, né? Eu não sei se os irmãos conhecem, né? Eu acredito que os mais antigos devem lembrar-se, há muito tempo atrás se fazia um tijolão, né, bem grande, que era chamado de adobe. Esse tijolo não era queimado, né, como atualmente. Ele era colocado simplesmente no sol para secar, e depois de seco se levantava as paredes de uma casa. Era uma parede que ficava bastante grossa, né, porque ele tinha lá, não me lembro agora a medida, diâmetro, mas ele era um tijolão bastante grande, né, grosso, e bem largo, e ele quando você levantava a parede ficava aí, digamos aí, entre 20 e 30 centímetros de espessura. No entanto, ele não era queimado, era um tijolo cru, né? Então, era mesmo material aqui que era utilizado naquele tempo. Então, o camarada, com uma ferramenta, ele conseguia romper aquele tijolo, porque ele não era queimado, e fazia ali um buraco, entrava e roubava o que podia daquelas pessoas. Por isso, sendo conhecedor de tudo aquilo que existia naquela época, ele faz aí o apelo, né? Ele faz um convite para que nós venhamos acumular tesouro no céu, e esse tesouro que nós devemos acumular no céu é praticado através das boas obras, né? Diante, né, servindo a Ele, né, com integridade, com coração comprometido, né? Ou seja, tendo um compromisso real, fiel ao Senhor e amando ao próximo, ajudando ao próximo, porque o que nós vemos hoje é o egoísmo dominando as pessoas, até mesmo os cristãos, né? Tem pessoas que hoje vivem no seio da igreja, mas ele vive uma vida independente, egoísta, ele não se preocupa com quem é necessitado, com alguém que está passando por provações, privações, né? Então, usam aquele termo, cada um por si, Deus por todo. O que eu tenho, eu conquistei com muito sacrifício, então não vou dar para ninguém. E isso é egoísmo, né? Os fariseus também faziam dessa forma. Então nós precisamos tomar cuidado, porque quando nós não agimos, né, de acordo com as orientações do Senhor, nós estamos fazendo como aquele rico, né, louco, aquele rico que desprezou a Lázaro e um dia, quando morreu, ele foi para o Hades, né? Foi para um lugar de sofrimento e tormento. Enquanto que Lázaro serviu a Deus com fidelidade, embora na pobreza, na miséria e muitas vezes mendigando o pão, ele foi ao seio de Abraão. E lá, quando aquele rico olha para Lázaro e vê ele lá descansando no seio de Abraão, ele sente a necessidade de que o Abraão permita que Lázaro molhe a ponta do dedo na água e venha refrescar sua língua, porque ele está sendo atormentado pelas chamas. E implora até para que o Senhor permita que Lázaro ressuscite e volte lá nos seus irmãos e avise para eles, para que eles mudem de atitude, porque ele não gostaria que seus irmãos fossem para lá também. Ou seja,
ele tem uma preocupação, né, das pessoas que vão para aquele lugar, os seus familiares, seus irmãos ir para ali, para aquele lugar de sofrimento. Então, meus amados irmãos, nós precisamos atentar para isto, que tudo que fizermos, nós faremos para Deus quando fazemos para o nosso próximo, ajudando as pessoas necessitadas, ajudando principalmente, como diz, né, o apóstolo Paulo, ajudando principalmente os domésticos da fé. Então, quando nós ajudamos os nossos irmãos que estão passando por necessidade, muitas vezes desabrigado, muitas vezes passando fome, muitas vezes desempregado, e nós dispomos alguma coisa para ajudá-los, nós estamos investindo no reino dos céus e com certeza seremos abençoados pelo Senhor. Então, meus amados irmãos, louvado seja o nome do Senhor por isso. No segundo tópico aqui, nós vamos estar vendo sobre a candeia. É um outro ponto importante que nós precisamos atentar, né, sobre a candeia dos olhos. Aqui vemos que o discurso segue, agora Jesus fala acerca da visão, da capacidade de discernir o que é de valor eterno, do que não tem valor e é temporal. A visão determina a direção e a qualidade de uma vida, conforme está registrado em Mateus, no capítulo 6, do versículo 22 a 23. Então nós vemos aqui no texto de referência, onde diz, a candeia do corpo são os olhos, de sorte que se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Se, porém, os teus olhos forem maus, o teu corpo será tenebroso. Se, portanto, a luz que em ti há são trevas, quão grandes serão tais trevas? Então, aqui nós vemos o primeiro ponto falando de um olho bom. E aqui Jesus utiliza o olho em um sentido metafórico, né, distinto, referindo-se a uma lâmpada que ilumina a vida interior de uma pessoa. Ele continua com o tema do tesouro, aludindo ao olho, como canal para a pessoa interior. Os olhos são a lâmpada de nosso corpo. É com eles que iluminamos todo o nosso interior, conforme registra Mateus 6,22. O olhar é simples e mira somente numa direção com clareza e atenção, então o corpo todo também será dirigido de forma correta e segura por eles. Isso significa que a caminhada de fé se torna luminosa e límpida, conforme registra Provérbios capítulo 15, verso 30. Se o olho é bom, ele se torna o canal que permite que o coração se encha com a luz do tesouro de Deus. Uma questão bastante complicada quando você tem um olho mau. Tem pessoas que eles se tornam invejosos, e a inveja vem por intermédio do quê? Do olhar. Ele tem um olho mau, então ele olha alguém que possui alguma coisa e ele fica nervoso, ele fica com muita raiva, ele fica odiando aquela pessoa porque ele queria aquilo a qualquer custo, e muitas vezes ele vai trabalhar para prejudicar aquela pessoa, para destruir aquela pessoa tem. Então, essa é uma pessoa que tem o olho mau. Então, nós vemos que na literatura judaica havia uma conexão estreita entre o coração e os olhos. E aí nós temos várias referências que nós não vamos ter condições de ler, mas você pode estar anotando aí, que é o Salmo 19, verso 8, Provérbio 15, 30, né? E capítulo 23 e versículo 26, João 12, 40. Já que o coração é o verdadeiro depositário do tesouro divino, Jesus indica que quando o olho foca em algo de valor, torna-se o tubo que enche o coração com este objeto. O olho, ou os olhos do ser humano, é como uma câmera. Ele capta a imagem e manda essa imagem para o coração. E o coração, automaticamente, movido pelo desejo e pela razão, manifesta o desejo de querer ou não. Vocês vão entenderam? Então veja que um caminho bem ordenado depende de uma visão objetiva e direta. O cristão não pode jamais caminhar com uma visão dividida entre alvos. Se a mente estiver dividida, então seremos instáveis em nossos caminhos. A visão desfocada e dupla resulta em movimentos confusos, conforme está registrado em Provérbios, capítulo 4, do verso 25 a 27, e Tiago, capítulo 1, versículo 8. Então é preciso tomar cuidado com aquilo que nós olhamos, né? Porque é através do olhar que vem o desejo. Querer aquilo que muitas vezes não nos pertence. É um exemplo prático. Davi, ao invés de ter ido para a guerra, ele ficou no palácio. E um dia ele sai e fica andando ali, né, na varanda do seu palácio ou na sacada do palácio, e lá de cima ele avistou
uma mulher tomando banho num córrego ali próximo, Batseba. E quando ele olhou, ele a desejou. E o desejo fez com que ele mandasse alguém buscá-la e a possuiu. O pecado não ficou impune, mas foi através do olhar que Davi cometeu um pecado. E muitas vezes, irmãos, almejamos, através dos nossos olhos, adquirir muitas coisas porque achamos que isso é mais importante do que o reino de Deus. E o pior, muitas vezes conquistamos riquezas e bens materiais, como já falamos aqui, e nos cercamos daquilo e as outras pessoas passam a não ter nenhum valor para nós e tornam-se pessoas de segunda categoria, de terceira categoria. Nós queremos nos manter no topo da pirâmide e o restante estão ali apenas para nos servir. Quando aquela pessoa não pode mais servir, nós simplesmente descartamos ela e colocamos outra no seu lugar. Infelizmente, é assim que tem agido muitas pessoas. Porém, o ensino de Jesus Cristo é diferente. Devemos amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. E tudo aquilo que nós conquistarmos, devemos aprender a compartilhar com aqueles que não têm. Se nós compartilharmos o que tem com as pessoas que têm também, que bem nós vamos estar fazendo. E o Senhor fala sobre isso, porque amanhã depois, aquelas pessoas que nós convidamos para a nossa festa, eles vão querer fazer uma festa muito maior e melhor do que a que fizemos. E vai nos convidar. Então fica essa disputa. Mas quando eu preparo uma festa e convido aos pobres, os necessitados, eles não vão ter com o que pagar. Então a única coisa que restam a eles é ser agradecido pelo favor que você praticou a eles. E isso está patente diante dos olhos de Deus. Então Deus se agrada disso, porque você está compartilhando com aquelas pessoas que não têm condição. E tenho visto muitas pessoas fazendo assim. Pessoas que não são crentes, pessoas que não pertencem a nenhuma denominação religiosa. Têm, muitas vezes, se deslocado das suas casas, das suas mansões, e têm entrado aí nos vilarejos, nos bairros, cidadezinhas pobres no interior do seu estado, levando roupa, calçado, comida para aquelas pessoas, medicamento, fazendo bem sem olhar quem. Então essas pessoas, de uma forma ou de outra, estão praticando o bem. Elas estão fazendo muitas vezes melhor do que nós que somos cristãos. Porque nós temos sido ranzinzas e egoístas e invejosos. O irmão trocou de carro, muitas vezes o outro já fica, Como é que ele conseguiu isso? Por que ele consegue e eu não consigo? E começa a se roer de inveja, e começa a ficar com mágoa, com ódio, e começa muitas vezes a perseguir aquele irmão. Irmãos, tenha cuidado com isso. Que Jesus tenha misericórdia de nós e que o sangue de Jesus nos purifique de todo o pecado. No segundo tópico aqui, nós vamos ver sobre a questão do olho mau. Da mesma forma que o bom olhar conduz ao tesouro divino, o mau olhar pode fazer com que as trevas predominem sobre as nossas vidas, conforme está registrado em Mateus capítulo 6, 23. Jesus fala sobre a nossa capacidade de discernir o verdadeiro valor das coisas. Diz que os olhos são a lâmpada, não a luz do corpo. A palavra traduzida por bom é aplos, que significa são, sadio, um olho sem complicações em si mesmo. Por outro lado, Jesus usa a palavra mal, que é poneros, que significa má influência, destempero. Esse tipo de olho vê as coisas duplicadas, espiritualmente exerce má influência sobre o que o possui e sobre as demais pessoas. Tudo pode ser obscuro para aquele que não possui bons olhos, conforme Provérbios capítulo 4, verso 19. Então ele começa a trazer muitas narrativas diante das pessoas, começa a levantar questões que ele não tem como provar, enfim, porque ele tem um olho mau. Então ele não consegue ver bem algum nas outras pessoas. Ele, quando olha para alguém, ele só vê o mal, porque ele é mau. Ele tem um olhar mau, ele tem um coração mau, ele maquina o mal. Então tudo que ele vê nas pessoas é para se aparecer. Se alguém ajuda alguém, ele falou, não, tá vendo fulano? Ele fez aquilo para se aparecer, porque ele quer ser o melhor, porque ele acha que ele é isso, aquilo, outro. Então esse olho é mau. Então, irmãos, quão grandes serão tais trevas na vida de alguém? Então, a palavra mal aqui conota a ideia de mal moral. No mundo antigo, o olho mau é aquele que cobiça com inveja o que pertence a outra pessoa. É um olho ganancioso, mesquinho. Esta expressão aparece de forma semelhante em Mateus capítulo 20, verso 15, onde a expressão literal mal olhado indica inveja. Se os olhos de um discípulo se fixam em algum tesouro terreno,
como seu valor, identidade e segurança terrena, seu coração também estará cheio de trevas. Quando a vista é colocada em algo mal, o olho se torna o canal pelo qual o mal enche o interior da pessoa. Então aqui está, né, a confirmação daquilo que falamos. Um olho mau é um olho invejoso. E infelizmente temos isso no meio cristão, no meio evangélico. Pessoas que são má por natureza, por quê? Porque não nasceram de novo, porque nunca tiveram encontro com o Senhor, porque não estão com seu coração presos nas coisas mundanas, nas coisas materiais. E esse tipo de pessoa, ela vai existir, infelizmente, até a volta de Cristo. Se ela se arrepender e voltar para Cristo, com certeza ela terá a sua vida mudada. Então nós sabemos saber administrar. No entanto, o conselho de Deus é que nós venhamos colocar os nossos olhos no Senhor, porque Ele é o autor e consumador da nossa fé. Que nós venhamos priorizar e buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, porque as outras coisas que eu, você, nós precisamos, vai suprir. Louvado seja o nome do Senhor. E em terceiro e último tópico, nós vamos ver aqui a questão sobre a busca pelo reino de Deus e a sua justiça. E aí, por recomendação do próprio Senhor Jesus, o cristão deve ter anseio pelo reino de Deus e por sua justiça. Ao priorizarmos sua obra, ele promete recompensar a nossa fidelidade em servi-lo, conforme está registrado aí em Mateus capítulo 6, versículo de número 33. Então a prioridade de cada cristão é buscar o reino de Deus e levar, ou melhor, a prioridade de cada cristão é buscar o reino de Deus, deve ser a prioridade estar focado no reino de Deus e na sua justiça. Na lista de nossas prioridades, o conhecimento de Deus e de seu plano salvador deve sempre vir em primeiro lugar. Então aqui está a questão. Buscai, o texto diz assim, o versículo diz assim, buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Aqui está dizendo o comentarista que nós devemos focar, dar prioridade. O plano aqui é que nós devemos sempre priorizar o reino de Deus e a sua justiça. A vontade de Deus é impregnar esse mundo com a sua influência benigna, conforme registra Mateus 6 e verso 10. O buscar aqui não se resume em chegar-se a Deus para que alivie todos os nossos fardos, necessidades, enfermidades ou preocupações. Jesus se refere a um relacionamento, uma busca profunda que possa tanto nos fazer ver e entender quanto esclarecer para aqueles que andam em trevas, conforme registra Lucas, capítulo 13, verso 18 a 19. Buscar o reino é esforçar-se para avançar na experiência e crescer em aperfeiçoamento, conforme registra Mateus capítulo 5, 48. Jesus nunca disse, irmãos, que estaríamos numa colônia de férias. Pelo contrário, ele disse que no mundo teríamos aflições. Então, quando nós priorizamos o reino de Deus e a sua justiça, e o texto diz que as demais coisas nos serão acrescentadas, o Senhor não está dizendo que nós estaríamos acima das preocupações, acima das aflições, das doenças, das dificuldades, das tribulações, das perseguições, e etc. Nós estaríamos sujeitos a tudo isso como os discípulos passaram, Jesus passou, e a igreja passa. Somos afligidos de todos os lados, mas o importante é que nós precisamos estar focados, cumprindo o ídolo do Senhor Jesus, priorizando o reino do Senhor Jesus na terra. E as outras coisas o Senhor nos dá. E aí o que falei a princípio acerca das aflições, o Senhor Jesus ele diz, no mundo tereis aflições, mas tende ânimo, eu venci. Então Jesus se coloca em primeiro lugar, sendo alguém que enfrentou todas as dificuldades, todas as aflições que vieram sobre ele, e ele venceu. E ele agora nos dá uma garantia de que assim como ele venceu, nós venceremos também. Louvado seja o nome do Senhor. Para que o reino de Deus avance, ele deve primeiro crescer no coração de cada homem e mulher de fé. Se o coração desse homem ou mulher de Deus não estiver preparado com as bênçãos do reino de Deus, então não pode ser de bênção a outros no crescimento do reino. Em termos práticos, se o coração de um crente não crescer em Cristo, então sua influência será pequena, sem frutos. O reino não cresce, não avança e não seremos uma influência para o mundo. Então a primeira coisa que deve existir no meu, no teu e no nosso coração é que o reino de Deus
ele venha fazer parte da nossa vida diária. Nós temos que demonstrar isso na prática. Nós temos que ter o nosso coração 100% voltado para Deus. Por quê? Porque é através dos olhos, como vimos, que nós somos atraídos às coisas mundanas, materiais. Os olhos funcionam como uma câmera. Quando você está filmando alguma coisa, a câmera capta a imagem que ela está focando para um monitor. Da mesma forma, os nossos olhos. E a partir do momento em que nós focamos os nossos olhos em alguma coisa, essas imagens vão para o nosso coração e são administradas pela nossa mente, pela razão, pela vontade. E a partir daí é que as coisas começam a acontecer. Então, quanto mais eu olhar para Jesus, que é o autor e consumador da minha fé, priorizando o reino de Deus e a sua justiça, mais o meu coração vai estar cheio da bondade e da graça de Deus. E a partir daí eu tenho condições de fazer com que esse reino do reino dos céus possa avançar. Eu vou avançando, levando esta mensagem de salvação para aqueles que ainda não conhecem o Senhor Jesus como Salvador. Louvado seja o nome do Senhor. No segundo ponto, nós vemos aqui a justiça do reino. A conjunção de reino e justiça constitui um tema especial no Sermão do Monte, registrado no capítulo 5 de Mateus, versículo 6, 10 e versículo 20. Quando se trata de Deus, a justiça é um dos atributos mais fundamentais de seu ser, que garante que suas ações para com qualquer pessoa seja de acordo com o que ela merece. No que diz respeito ao ser humano, é o valor moral que inclina as pessoas a agir e julgar, respeitando a verdade e dando a cada um o que é devido. Os religiosos da época de Jesus conheciam toda a verdade da lei, mas exerciam uma falsa justiça, usando a religiosidade para enganar as pessoas. O exercício da justiça envolve romper com todos os padrões mundanos e viver uma vida disciplinada e regida pela palavra de Deus, conforme está registrado em Colossenses capítulo 3, versículo de 1 e 2. Então nós vemos aí que a justiça de Deus, ou a justiça do reino, ela é baseada naquilo que nós já vimos, É amar o próximo, é fazer o bem às pessoas. E os religiosos da época de Jesus conheciam isso. No entanto, eles criavam narrativas diferentes para poder enganar as pessoas e fazer com que as pessoas servissem apenas a eles. Eles estavam preocupados, como vimos no início da lição, apenas com o metal, com o ouro, acumular tesouros na terra. Então Jesus disse que a nossa retidão como cidadão do reino deve exceder a dos escribas e fariseus. Mas como nossa justiça pode ser consistente com o que é exigido pelo Senhor? Permitindo que ele se torne o centro de nossas vidas e abrindo nosso coração para que a cada dia ele nos aperfeiçoe, transformando-nos conforme a sua imagem e semelhança. O convite a buscar o reino e sua justiça é um chamado à obediência, a viver uma vida de exemplos e ações que glorifiquem a Deus. A justiça do reino é diferente da justiça do mundo, porque a única coisa que ela promove é a pessoa de Deus. Mateus capítulo 6, 33. Então nós vemos aí que quando nós priorizamos a Deus, nós fazemos diferente do que o mundo faz. Quando nós nos dedicamos ao mundo, nós vamos priorizar as coisas materiais dessa vida e nos afastamos de Deus. Quando nós nos aproximamos de Deus, priorizamos as coisas que são santas, justas diante de Deus e deixamos o mundo de lado. Então, é por isso, irmãos, que nós não podemos andar, com os pés numa canoa e na outra. Nós temos que decidir qual caminho seguir, ou Jesus ou o mundo. Se você quer seguir o mundo, você está à vontade para fazer isso. Mas se você quer seguir a Cristo, é aquilo que Jesus diz: quem quiser vir após mim, renuncie a si mesmo, negue-se a si mesmo. Louvado seja o nome do Senhor. Em terceiro e último ponto, nós vamos estar vendo aqui sobre a recompensa da prioridade. Ao listar a prioridade do reino, Jesus fez uma importante declaração para aqueles que são seus discípulos. Ele disse que cuidaria de todas as nossas necessidades. Isso não significa que ele nos concederá todos os tipos de desejo ou coisas que nos agradam. Diz que ele nos suprirá. Se Deus é nossa prioridade, ele cuidará de nós como filhos de Deus. Somos chamados a depositar toda a nossa fé, confiança e esperança apenas nele. Nossas decisões devem girar em torno de Deus. E seu reino e justiça deve ser sempre a prioridade de nossas vidas. Jesus diz para não vivermos ansiosos quanto às nossas necessidades
e pede que confiemos em sua ação milagrosa, conforme está registrado em Mateus capítulo 6, do verso 31 a 33. Então, as necessidades podem corroer nosso estado de paz e encher nossas vidas de ansiedade e preocupações. Jesus nos ensina que não devemos nos preocupar por coisa alguma, como o que comeremos ou com o que haveremos de nos vestir, porque a vida tem um valor mais alto e merece ser dedicada a um propósito mais alto, que é a escassez de nossos haveres. Confiar nunca foi fácil, mas é preciso exercitar a fé, e a busca pelo conhecimento é o caminho. A confiança nasce de um estado espiritual que depende unicamente da entrega de nosso ser diante de Deus, conforme está registrado em Mateus capítulo 6, do verso 26 a 33. Então, muitas vezes, irmãos, nós ficamos apavorados porque acabou o dinheiro, porque não tem dinheiro para pagar a conta, porque não tem o que comer amanhã. Mas quando nós cremos no Senhor Jesus e depositamos nele a nossa fé, o Senhor sempre vai abrir uma porta de escape, o Senhor sempre vai trazer, o sustento para aqueles que esperam nele. Viver pela fé é viver uma vida de inteira confiança em Deus. E como disse a princípio, neste mundo tereis aflições, mas tende ânimo, diz o Senhor Jesus, eu venci. E se ele venceu, nós venceremos. O importante é não termos essa correria louca e desenfreada em busca das coisas materiais e deixando de lado as coisas celestiais, mas buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e crendo que quando fizermos isto ou fazemos isso, o Senhor é fiel para suprir todas as nossas necessidades. Louvado seja o nome do Senhor. E concluindo esta aula, chegamos à conclusão e dizemos que faz parte do discipulado o constante exercício em discernir os tesouros do reino, o cultivo de um viver puro e priorizar o reino de Deus e a sua justiça, confiando que o Senhor cuida de nós e provê o necessário para o nosso bem-estar nesta terra. Isso eu creio sem nenhuma sombra de dúvida. O Senhor tem suprido, está suprindo e continuará a suprir as nossas necessidades, desde que coloquemos nele a nossa confiança e continuemos olhando para ele, autor e consumador da nossa fé. Meus queridos irmãos, chegamos ao final desta aula. Graças a Deus que nos dá vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Que o Espírito Santo venha falar mais profundamente no seu coração, te trazendo entendimento de pontos que você talvez não entendeu. Que o Espírito Santo possa esclarecer melhor. E se Deus permitir, estaremos de volta numa outra oportunidade. Portanto, fiquem todos na paz do Senhor Jesus.